Quando eu era adolescente, eu vi o Bruce Lee falar uma coisa que eu custei a entender. Às vezes você não está preparado para ouvir certas coisas, e eu custei a entender. Ele dizia o seguinte: seus movimentos são aqueles de todos os dias. Você entendeu isso? Eu custei a entender. Seus movimentos são aqueles de todos os dias. Aí ele estava sugerindo para trazer as artes marciais para perto daquilo que o indivíduo é. Seus movimentos são aqueles de todos os dias. Mas aí eu acho que você também tem que ter uma pitada de sorte com essas coisas. E eu tive uma pitada de sorte no começo da prática. Eu trabalhei numa empresa de garrafa térmica em que eu ficava o dia todo trabalhando numa máquina que, por incrível que pareça, imitava os movimentos de defesa do Kung Fu. Imitava todos os movimentos do Kung Fu, o movimento que eu fazia. Então eu ficava praticamente o dia todo com os braços praticamente nesse movimento. 8 horas por dia. Aí você imagina o efeito que isso dá. E eu tinha o hábito de cada vez que eu fosse no banheiro fazer flexões. E misturava com esse movimento que eu ficava o dia todo ali. E à noite tinha escola. Aí você imagina o resultado que isso dá. Aqueles movimentos acabam fazendo parte do seu dia a dia, do seu modo de ser. Mais tarde, eu comecei a entender isso de uma outra forma. Comecei a ver como o Kung Fu podia ser trazido de outras formas para o meu dia a dia. Como vivenciar ele. Eu passei a vivenciar. Eu trouxe essa coisa para a minha vida. Que não é a mesma coisa ficar pensando como Kung Fu. Não. É diferente disso. Não é como quando você entra numa religião, você traduz tudo pela religião. Não é disso que eu estou falando. É diferente. Eu trouxe aquilo ali e pensei pela minha vida, pelo meu modo. E ficava o dia todo envolvido com aquilo. Eu sempre fui pobre, muito pobre. Sou até hoje. Mas antes eu era mais pobre que isso. Então eu não tinha condições de comprar uma halteres, instrumentos de academia. Eu usava uma pedra como halteres. Usava um tijolo, eu substituía. Um dia eu fui numa academia e vi como é que estava organizado as coisas lá. E fiz tudo com madeira em casa. Embaixo das árvores. Criei banco de supino. Com rodanas eu adaptei outras máquinas. E assim foi a minha vida. Nunca gostei de treinar em frente de espelho. Acho que o espelho te ilude. Eu acho que a sombra é mais fiel aos teus movimentos. Sempre gostei da sombra. Então, a sombra, se você quiser realmente atrair alguma coisa para perto de você, dissolver uma técnica, um método, eu acho que a sombra é uma das técnicas melhores. A sombra, quando você reflete a sua sombra na parede, você consegue adaptar qualquer coisa ao seu jeito. Trabalhei muito com sombra e foi assim que eu fui ajustando, que eu fui vendo que certos golpes não estavam parecidos comigo, que certos socos não davam, por onde ele podia passar.
E assim eu fui trabalhando. Fui trazendo isso para o meu dia a dia. Com o tempo, eu comecei a perceber que essa coisa estava passando através de mim. Que eu tinha trazido aquilo para o meu dia a dia. Que os meus movimentos eram realmente aqueles de todos os dias. E quando você está habituado a fazer um movimento, você torna ele uma brincadeira, porque virou uma brincadeira, virou uma diversão, era apenas chutar. Estava sempre chutando, estava ali parado, pá, chutava, por brincadeira. Tinha alguém parado, tentava passar o pé por cima da cabeça. Isso não era muito bom, mas eu fazia. Estava sempre focando o chute em algum lugar. Chutava de tudo quanto é jeito. Estava na rua, parado. Tentava imaginar se fosse atacado daquela forma, como eu reagiria. Aí chutava. Estava caminhando sozinho de noite, aquilo foi até uma loucura. Imaginava outra situação e tentava agir o mais rápido possível. Tentava tornar aquilo intenso. Aquilo veio pro meu dia a dia. Aquilo passou a fazer parte da minha vida. E quando eu entrava lá, meu amigo, quando eu entrava lá, a coisa era impressionante. Algo acontecia. As mãos se moviam sem um processo de pensamento, sem precisar de uma forma, sem precisar se ajustar. O meu corpo sabia o que tinha que ser feito. Eu não precisava de um observador. Eu não precisava me cuidar. Depois eu vi o Bruce Lee fazendo a mesma coisa, só que agora, depois de 30 anos, eu fazia isso. Pendurava um saco lá no quintal e ficava chutando. Simplesmente chutando, sem fazer forma, muitas vezes rindo, levando aquilo na brincadeira, tornando a diversão. Mas quando você pratica, querendo atingir o resultado, isso fica feio, isso fica sem graça, fica sem vida, você enjoa. E como eu treinava sozinho, eu tinha liberdade de começar de várias maneiras. Às vezes começava correndo, às vezes começava pulando corda, às vezes eu não queria treinar em determinado lugar e ia treinar no outro. Eu gostava muito de treinar em campo, em quadra. E tudo isso faz com que essas coisas façam parte da sua vida. Treinava dentro da cozinha da minha mãe, da minha avó. Casa de pobre, você sabe que tem sempre um monte de coisa, um monte de móveis, sempre apertado. Então isso é bom, que aí você aprende a agir com pouco espaço. E assim foi o meu treino. Porque mesmo que eu quisesse ter um treino mais sofisticado, eu não teria condições. Porque isso aí exige dinheiro. Então eu inventei a minha maneira de praticar. E quando eu ia me encontrar com as pessoas que estavam confiando num método, algo acontecia. Eu simplesmente me movia e tentava sair da frente do oponente, defender ou atacar. Sinceramente, não estava muito preocupado com o que estava acontecendo. Estava me ajustando aquilo. O incrível é que era o que as pessoas falavam depois. Pô, você fez isso, como você fez aquilo, como você entrou aqui, como é que você entrou naquele espaço reduzido ali, como você chutou daquela maneira, como é que você chutou naquela velocidade. Eu não estava preocupado em chutar rápido. Eu chutava rápido. Isso é diferente de tentar chutar rápido. Eu chutava rápido, me movia rápido, socava rápido. Eu não estava tentando socar rápido. Quando você pratica para chutar rápido, socar rápido, você está tentando socar rápido. Você está tentando chutar rápido. Você está tentando ser rápido. E qual é a mensagem que você dá para o seu cérebro?
que você não é rápido. Você acredita nisso. Mas, quando você se contenta com a velocidade que você tem, quando é hora de ser rápido, você simplesmente é rápido, simplesmente chuta rápido, e não fica preocupado com a velocidade que isso foi, você usou toda a velocidade que você era capaz, isso é o bastante. Entendeu? Eu vi o Bruce Lee falar isso para alguém. Um cara perguntou para ele o que ele devia fazer para aprender a chutar rápido. Qual foi a resposta do Bruce Lee? Chute rápido. Deu para compreender? Você só consegue revolucionar o que é quando você afasta o que é do que não é. Você cria um intervalo, você precisa de tempo para alcançar aquilo. O Krishnamurti está o tempo todo falando isso. O tempo só é válido quando o fato está separado do ideal. Quando eu quero ser rápido. Mas quando eu ajo rápido, eu não preciso de tempo. Quando eu me mexo com rapidez, eu não preciso de tempo. É isso que eu tenho. O problema é que a gente é muito ganancioso. A gente quer mais rapidez, mais velocidade. E não aprende a transformar a velocidade que tem. Porque eu estou tentando ser rápido por dentro de um método, por dentro de uma técnica, do jeito do especialista, do jeito do estilo. Então você nunca é rápido, você está sempre tentando ser rápido. E isso é diferente. Haja, seja rápido, mova-se rápido. O resto vem por si só. Não deseje nenhum resultado. As coisas simplesmente fluem, simplesmente se modificam de acordo com a circunstância. Aí você entra em ação. Aí o algo realmente acontece. Bruce Lee tinha razão.